Hey collectors! I'm just here to remind you guys that we have subtitles in English, so click on the button down below and have a great insight. Hola coleccionistas, estoy acá para lembrarlos que tenemos subtítulos en español y para activarlos tenéis que clicar acá abajo. Começando mais um Inside Iron Studios, agora no mês de março, mês das mulheres, e estamos trazendo aqui uma novidade, né, Jéssica? Isso. Temos uma outra Jéssica. Temos a Jéssica loira, agora temos a Jéssica morena e temos a Lady Jéssica de Duna, tá na moda o nome. Tá. A Jéssica que é uma das nossas artistas de escultura aqui, certo, Jéssica? Isso. Conta um pouquinho o que você faz aqui. Então, eu sou artista 3D, né? Eu faço um pouquinho das peças aqui também na Iron. E tamo aí, tô aprendendo bastante com a equipe, tô adorando tudo. E o legal é que assim, quando você entra, demora quanto tempo pra você ver uma peça sua no Inside, em pré-venda? Você não viu nenhuma ainda? Não vi. Tô na expectativa aí. Tem gente que dá sorte, às vezes pega uma peça que a gente precisa dela mais rápido, ou de repente é um minicô que acaba vindo antes, então acaba tendo essa oportunidade de ver primeiro, mas normalmente aí pelo menos uns 6 meses a galera trabalha aqui sem ver, digamos assim, o resultado final da peça e tal. Uhum. São processos que demoram, a gente faz tudo com muito carinho. Então, a Jéssica está aqui, teremos mais uma artista da Iron aqui ainda no programa, no próximo bloco, então fiquem ligados. Antes da gente começar, alguns recadinhos. Temos speedrun, como eu falei, mês das mulheres, então entrem no site ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Peças 1 para 10 femininas disponíveis. Tirando lançamentos, cada site tem site que tem algumas já esgotadas, outras não. Entrem nos sites respectivos aí das suas regiões para ver qual peça feminina tem disponível para você aproveitar o speedrun com 50% de desconto nessas peças selecionadas. Além disso, no final do programa, teremos uma perguntinha para ganhar Ayrton Senna e Prost no pódio. Vou fazer uma pergunta, vocês vão responder lá no Instagram. Aqui no YouTube, não adianta responder no chat. Vera está no chat comentando, então não esqueçam, por favor, de interagir com a galera, mas também curtir, compartilhar aí e que mais se inscrever. Sininho, Vera? Sininho, que mais que tem? É isso. Então, se inscreva no canal e deixem um like aí que é importante para nossa live. Já falei do giveaway, já falei do speedrun. Teremos também amanhã, sábado, dia 30, Roadshow na Gabriel Monteiro da Silva, 946. Todas as peças que a gente mostrar aqui em primeira mão, pré-order, vão estar disponíveis lá para vocês verem pessoalmente e também fazer a reserva lá na loja. Mas vocês podem, todas as que a gente mostrar aqui, vocês podem fazer a pré-venda nos sites ironstudios.com.br e .eu com 20% de desconto no voucher. Então aproveitem o período do programa para já fazer a reserva de vocês na pré-order, porque depois chega, vocês ficam sem. E aí a galera reclama, Vera. A galera manda mensagem no Instagram, aqui no YouTube, fala, pô, mas já esgotou, não consegui comprar, aí é complicado. Então a gente avisa aqui, Jéssica, todo o programa. Você já assistiu o Inside? Já vi todos. Já viu? Então, tá vendo? Então, tem que correr. Tem que correr para garantir, porque são limitadas as peças. A gente vai falar um pouquinho das peças que a gente mostrou na Inside passada, e hoje é o último dia para vocês fazerem essa pré-venda que a gente tá comentando. O último dia. Então, se vocês não fizerem hoje, aí depois só quando chegar, mas aí vai ter que contar com a sorte de ter disponível. Mas antes, esse mês passado, foi em março? Agora eu nem lembro, mas o tempo passa. Mas fizemos a Abrim, que é a maior feira de brinquedos da América Latina, que ela acontece aqui em São Paulo. A gente voltou lá depois de 10 anos. Então, o Vera tá colocando algumas imagens aí. Nós levamos os Bug Bears, a gente levou as peças que a gente distribui aqui também de outras fabricantes, né? Então aqui no Brasil, além de Iron Studios, a gente faz outras fabricantes, mas o foco total ele foi na nossa licença de Bug Bears e nas nossas peças 110. E tivemos também, mostrando lá, que a gente já tinha mostrado na CCXP, o Ayrton Senna 1/4 Legacy Réplica, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que a pré-order dele já está disponível. A gente abriu dia 21 de março, então ela já está disponível desde o dia 21, apenas 161 peças. Então vamos lá, Gé. As peças do mês passado que estão acabando. É agora ou nunca, faça pré-order, senão vai perder. Velozes e Furiosos, você gosta da franquia Velozes? Gosto, Velozes e Furiosos, eu gosto. Toretto,
e... Como que eu chamava o rapaz? Eu esqueci. Era o Paul Walker. Paul Walker, eu esqueci o nome do personagem. Brian O'Connor, certo? Olha, o Vera é um fã de Velozes e Furiosos. Então, essa é a primeira vez que a gente faz os minicô junto com o veículo, né? Então, lógico, Velozes e Furiosos não podia deixar de ter o veículo, então a gente colocou, muito legal. É uma licença nova, a gente não tinha trabalhado ainda, então é bom trazer. É legal variar também um pouco. E agora, a linha DC Comics, essa aí peça tá top, hein? fantástica, sucesso de vendas. Foi o sucesso, foi a maior venda do Inside desse mês até aqui. Não fechamos os números ainda, porque hoje tá valendo. Então, Ravenna, linha DC Comics, peça fantástica, vários detalhes aí, a capa, o efeito dela na base, né? Tá flutuando. incrível, tá muito O que é mais incrível. difícil de fazer aí numa peça dessa, Jéssica? Se fosse você que tivesse modelado ela. Olha, eu tenho muita dificuldade, se bem que ela tá com uma máscarazinha ali, né? Ela tem duas capuz. versões, tem capuz e sem, né? Mas pra mim a dificuldade maior é fazer o rosto, né? Acertar o rosto do personagem é bem difícil, assim, até quando a gente recebe os feedbacks, né? Porque a gente vicia o olhar de tanto olhar o personagem. E aí, pra chegar nesse nível pra ficar fiel ao personagem, né? Então eu tenho bastante dificuldade de fazer o rosto, assim, eu acredito que seja isso, assim. Mas quando você tá vendo, você mostra pra alguém que tá do seu lado e fala, vê aí, o que você acha? Sim, não, Porque é eu já tô importante. vendo tanto esse rosto que eu nem sei se tá bom mais. É importante porque as pessoas têm um olhar que não tá viciado, né? Então, a gente fica ali modelando, tentando acertar o rosto. Então, quando vem alguém, olha, de repente assim, assado, às vezes um ajustezinho pequeno já faz diferença, né? Então, Porque é legal falar pra galera, normalmente vocês pegam um projeto, vocês vão até o final ou vocês ficam migrando, tipo assim, eu faço um pouco desse, aí agora eu vou pegar outro, ou não, vocês focam no... A gente foca no projeto Do início ao fim. Isso. Legal. Próxima peça aí, Vera, Capitão América, do diorama do Thanos. Já tivemos o Thor, Capitão América. Em breve teremos mais peças desse diorama que tá ficando fantástico. Versão regular e deluxe, tem troca de cabeça esse Capitão. A regular bem mais simples, a deluxe com aquela base que remete bem à história dos quadrinhos e tal, quando eles estão lutando pro Thanos. Tá bem legal. Um espaço que é legal, eu gosto do roxo. Uhum. O roxo da base, assim, sabe? Fica muito bacana. Temos também peça maravilhosa, esse ano é 25 anos de Ameaça Fantasma. Temos aí o Pod Racer do Anakin Skywalker. Peça enorme, bem o movimento legal também, né? Bem dinâmico. Temos aí então também The Last Ronin de Tartarugas Ninja. Também uma linha que faz muito sucesso aqui na Iron, uma linha de tartarugas. A galera pedia muito essa história em quadrinho, ela é mais recente, né? Só que ela é super bem conceituada, assim, os fãs adoram. E a gente trouxe também a peça do Último Ronin para vocês juntarem na coleção. E aí, para mim, que foram os favoritos do mês passado, são os X-Men 97. Esses estão demais, né? Tá bem legal a pintura também. A gente trouxe a Jaque aqui, que fez as pinturas também das peças no último Inside, né? Ela explicou um pouquinho. E tem 3 personagens, então tivemos a Vampira, o Gambit e o Ciclope. Será que nesse programa traremos mais? Aguardem. A série estreou dia 20 agora de março, então está no hype aí. Você que está gostando, você que já assistiu, está gostando da série, não deixe de fazer a pré-order, não perca depois, não vai ter mais. Então, o Gambit desse jeito, a Vampira, o Ciclope, aproveitem para pegar, porque vocês vão ver que a gente vai mostrar mais aí o resto da linha, e aí se vocês vacilarem não pegar esse, aí complica. Certo? É isso, Vera? Tivemos isso? Ótimo. Então, além disso, daqui a pouquinho vai vir o intervalo. Temos aqui peça da Ariel Deluxe de Disney. Várias peças de Disney 100 chegando ao mercado agora nesse próximo mês. Tanto ironstudios.com quanto aerostudios.eu e aerostudios.com.br. Daqui a pouquinho no intervalo as meninas vão falar para vocês o que está chegando, todas as peças da Iron que está chegando em cada uma das regiões. Então fiquem ligados. Você trabalhou com alguma de Disney já? Ainda não? Não pode. Você pode falar que sim, meu irmão.
Tô, mas é segredo, não posso É falar segredo, o que mas que é uma que a gente mostrou, então Não sei se mostrou. não pode falar, não pode falar. Não Estou pode falar. complicando, estou complicando. Mas é... Ai, eu não posso... Não, não difícil, é pode, difícil. não pode. Mas você assim, quando o personagem é uma personagem que você conhece mais, gosta, é mais legal modelar ou tipo, às vezes um que você não conhece desafia mais porque aí você tem que procurar mais referências e tal, você não tá tão emocionalmente envolvido? Quando a gente não conhece o personagem, é legal procurar, né, as referências, entender o personagem. É sempre muito divertido, eu sou suspeita pra falar. E quando a gente gosta, é bem legal, porque a gente se diverte ao mesmo tempo, né? Então, tipo, nossa, da hora fazer esse personagem aqui. Eu gosto muito dele, então... A Jéssica, a Jessiquinha lá que tá assistindo o desenho da Disney, agora está fazendo um produto Sim, do personagem. a gente volta a ser criança de novo, né? Muito bom. Então é isso, ó, a Jéssica, no próximo bloco teremos outra artista aqui, mas a Jéssica vai voltar. Vai voltar, deixa eu ver a sua escala aqui, Jéssica. A Jéssica vai voltar no terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com as pré-orders abrindo para vocês, então fiquem ligadas. Não esqueçam, pré-orders acabando até o final do programa, tem um relógio aqui na cabeça da Jéssica. O speedrun também acabando daqui a pouquinho, então aproveitem 50% de desconto nas peças 110 femininas em todos os sites, obviamente tirando os lançamentos. Vejam o que está disponível em cada um nas suas regiões. E o giveaway, no fim do programa, eu vou fazer a perguntinha para responder no Instagram e a gente volta já já. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Entre Blocos. Eu sou a Mari. E eu sou a Tabata. E a gente está aqui para lembrar vocês de algumas coisas muito importantes. Para começar, do nosso speedrun, que vocês já sabem, vocês ganham 20% de desconto nas POs anunciadas nesse Inside. Mas não perde, porque é só até o final do Inside, hein? E além das POs, ainda tem 50% de desconto em peças selecionadas em especial para o mês da mulher. É só dar uma olhada no site e conferir todas as opções. E para comemorar o aniversário do Senna, que foi dia 21 de março, o giveaway de hoje é o Senna e Proust Art Scale 1:10. E a primeira pessoa que acertar a resposta na caixinha de perguntas vai poder levar essa estátua incrível para casa. E amanhã, no dia 30, teremos mais uma edição do nosso Roadshow, onde todas as peças que foram anunciadas nesse Inside estarão expostas para visitação. Então não deixa de dar uma passada por lá, porque essa é a sua chance de ver de pertinho antes de fazer a pré-venda. E agora fiquem de olho nas estátuas que estão por vir nos Estados Unidos. Batman Beyond Art Scale 1:10, A Bela e a Fera, versão regular, Deluxe e Especial 100, Darth Vader Deluxe Rogue One Art Scale 1:10, as versões Eleven Deluxe e regular Art Scale 1:10, Gandalf Art Scale 1:10, Jane Foster Thor Love and Thunder Art Scale 1:10, as versões Mickey Fantasia Deluxe regular e 100 anos, da linha Icons Mosasaurus e Dilophosaurus, Neytiri Avatar 2 Art Scale 1:10, De Black Panther temos a Shuri Art Scale 1:10, de Spider-Man vs Villains temos o Spider-Man regular e Deluxe e Venom regular e Deluxe, ambos Art Scale 1:10. Superman e Lois Lane, diorama 1:6, de Masters of the Universe temos a Tila e o Orco, Art Scale 1:10. Da linha Disney temos a Pequena Sereia nas edições regular e Deluxe. E também vem chegando Pinóquio nas edições regular, Deluxe e 100 anos. E para finalizar temos de Obi-Wan, a estátua de Obi-Wan e Young Leia, Art Scale 1:10. E é isso, pessoal, o primeiro Entre Blocos acaba por aqui, então vocês ficam agora com o Marcelo para saber de mais novidades e segredos aí da Iron Studios. Até já! Ainda tem muito Inside pela frente, mas eu tô aqui para lembrar vocês que na semana passada teve o lançamento de Wolverine vs Juggernaut, esse diorama 1:10, que era um diorama nosso antigo 1:6, em comemoração aos 10 anos da Iron. A gente fez ele em 1:10, assim como fizemos com Superman vs Doomsday. Lembrando que aqui no Brasil ele ainda não está disponível, então os fãs brasileiros aguardem, que em breve a gente vai trazer mais novidades sobre ele. Mas nos Estados Unidos ele está disponível em sideshow.com e na Europa, através do nosso distribuidor, a Rio. Entrem em contato,
procurem saber aonde estão vendendo esses produtos com exclusividade. Então essa peça maravilhosa, com vários detalhes, vocês estão vendo aí, o Vera está colocando o detalhe da escada, o tapete. Não é exatamente a mesma peça que a gente fez lá atrás, ela tem algumas variações de modelo e pose também. É uma adaptação, é um upgrade, né, assim, digamos, para uma versão reduzida. Então, se você é fã dos personagens, é fã dessa peça, X-Men agora tá com tudo com X-Men 97. Aproveite e adquire agora de vocês. E você que é colecionador aqui do Brasil, aguarde que em breve a gente vai dizer mais novidades sobre como adquirir ela aqui. Outro recado, vocês viram quando a gente levou lá no ano passado para a Luca Games and Comics, a peça do Maradona com o uniforme do Napoli. E ele também está disponível na distribuição do nosso parceiro lá da Itália, a Cosmic Group. Então, se você é fã do Maradona, é fã dele nessa versão, lembra dele com a camisa do Napoli, quer ter ele na sua coleção, também entre em contato com a Cosmic Group para saber como adquirir essa peça que é exclusiva deles no mundo inteiro. Então, essa peça, Wolverine, Juggernaut e Maradona com a roupa do Napoli, estão disponíveis já para você que é colecionador da Iron, fã desses personagens. Adquira já! E agora a gente volta para o próximo bloco do Inside Iron Studios Day. De volta para o segundo bloco do Inside Iron Studios Day de março. Esse mês que é fantástico, porque não só é o mês das mulheres, mas é o meu aniversário também. E o meu também. Olha só, maravilha, nem sabia, não foi combinado, hein? Então estamos aqui com a Stephanie, que também é uma artista 3D. Conta um pouquinho, a Jéssica fala um pouquinho, conta você também um pouquinho. Você tá mais tempo que a Jéssica, inclusive, aqui, né? Tô, acho que mais ou menos um ano a mais que ela. Ah, um ano a mais que ela. Um ano e meio, um pouco menos que um ano e meio. Uhum. E aí, como que é trabalhar com bonequinhos, com status? É muito gostoso, sim, a gente poder trabalhar com personagens que a gente gosta tanto, sabe? Uhum. Principalmente quando a gente faz algum modelo que tá, assim, no nosso coração. Ah, olha. Né? E é sempre divertido, assim, toda a equipe é muito divertida de trabalhar e todo mundo se ajuda e é muito gostoso. E é legal falar, né, a galera às vezes não sabe, a galera, os escultores na verdade a Iron inteira, né, mas os escultores trabalham todos aqui, né, no mesmo andar, assim, todo mundo junto ali, então, farra danada, certo, Vera? Mas é legal porque também é bom pra trocar a experiência, né, a Jéssica até comentou no primeiro bloco que ajuda a aprender também, né, você ensina e aprende ao mesmo tempo. Sim. E essa troca de ideias e de experiências, ela ajuda a trazer um produto cada vez melhor, né? Com certeza. Então estamos aqui com a Stephanie, mas antes eu vou pedir para vocês deixarem, seja bem-vindo ao Inside, deixem o like aí. Estamos trazendo mais os artistas, a galera pedia para a galera que faz as peças, o pessoal lá, a nossa audiência queria saber mais um pouquinho como que é o processo, né? No mês passado a gente trouxe a Jaque também, que faz a parte de pintura, então é legal trazer os profissionais que estão por trás mesmo da execução, né? Lógico que tem muita gente por trás, né? Desde o conceito até, enfim, a modelagem, pintura, fotografia. Então a gente vai tentar cada vez mais nos programas trazer a galera que faz acontecer, certo? Então deixem o like, compartilhem, ativem as notificações para serem avisados, certo? Que mais aqui temos então, Vera? Então temos aqui, vamos colocar a peça que eu comentei no bloco passado, é a peça do Ayrton Senna Legacy Réplica 1:4, que a gente mostrou lá na CCXP. O legal dessa peça é que, é lógico que ela é um trabalho incrível de modelagem, principalmente do rosto, né? Perfeito, né? Mas ela também tem um trabalho enorme de pesquisa aí de a roupa, o macacão dele é tecido de verdade, né? Então a bandeira também é tecido de verdade. O boné, ele tem um material, é uma mistura de tecido, eu não conseguia nem identificar direito o que é, mas assim, a aba do boné também é de tecido. É, exato. Então ficou muito incrível. Ficou bem verídico, assim, bem certo mesmo. E o macacão com todos os patrocínios e tal, né? Uma peça em homenagem ao Ayrton. Ele faz 30 anos esse ano que ele vai fazer, né? 30 anos que ele nos deixou. Mas a gente lançou ele no dia 21 de março, que é quando o Ayrton fazia aniversário. Então você e o Ayrton fazemos aniversário em março.
E para comemorar, serão apenas 161 peças no mundo, numeradas, são o número de corridas que ele correu na Fórmula 1, 161 grandes prêmios, e além de tudo isso, a Iron começou por causa muita gente sabe, né, que a gente começou, a Iron Studios iniciou para fazer uma peça do Ayrton. A gente queria ter uma peça do Ayrton Senna, ninguém fazia, a gente criou a Iron para fazer. Então, nada mais justo do que a peça depois desses 10 anos de empresa e a peça número 1000. Então, a gente já lançou mil personagens, né, variados. E a peça número 1000 não podia deixar de ser outra, além do Ayrton Senna. Então, ele vai ser a peça comemorativa número 1000 da Iron Studios. 10 anos de Iron Studios, a peça 1000, e numerada em 161 unidades. Também na base ali tem os detalhes, os títulos, os anos que ele ganhou, número de vitórias, número de pole positions, enfim. O capacete dele que é muito icônico. Bem icônico mesmo. É legal que até hoje, assim, a gente vê galera na rua, motociclista na rua com capacete que lembra as cores dele, enfim. O próprio Lewis Hamilton, né, corre, não sei se ele ainda corre, mas no início da carreira ele corria com as cores do Ayrton, do capacete, enfim. Então é um dos maiores ícones do esporte, um dos maiores ícones brasileiros de todos os tempos. Então nada mais justo do que trazer essa homenagem aí. Ficou incrível o rosto, né? Ficou assim, parece o cara mesmo, sabe? Impressionante. Acho nada mais justo pro herói brasileiro, né? Exato, exatamente. Se o Brasil tem um super-herói, eu acho que é ele. É o Ayrton, exato. Certo, vamos para a próxima, Vera. O que temos aí? Olha só, mano. Minicô do Dilophosauro. Você faz alguns minicô também, né, Faço Stephanie? alguns minicôs. Esse foi você? Esse não fui eu. Mas não. Qual que é o lance de fazer minicô? Qual que é o pulo do gato, digamos assim? O pulo do gato é você manter o personagem ao mesmo tempo que você deixa ele mais fofinho, né? Mais cartunzinho, mas sem perder a essência dele, né? Porque trazer do 2D pro 3D é a tarefa, é complicado, né? Porque às vezes no 2D você só tem uma vista dele ali, aí você tem que fazer funcionar meio que geral, né? Aí é que tá a arte do escultor, né? A gente tem que visualizar a imagem em 2D e conseguir ver todos os ângulos para poder reproduzir. E é realmente isso que acontece. Isso é legal que você falou, porque quando vem o conceito do Márcio 1, inclusive, né, o grande Márcio 1 que faz os conceitos do Minicô, ele não desenha todas as vistas para vocês, né? Normalmente é uma vista só, né? É só uma vista, que nem ele costuma postar no Instagram dele, é daquele jeito que a gente recebe. E aí vocês têm que imaginar o restante, né? É mais fácil fazer um dinossauro assim ou um humano? Depende do humano. Depende da quantidade de detalhes. O dinossauro, ele tem muitos detalhezinhos na pele, texturinha. Então, você tem que fazer de uma forma que fique, assim, parecido mesmo com um dinossauro. Não pode também cartoonizar demais, né? Não, mas tá muito bonitinho. E o mais legal dessa peça, não é que é o mais legal, mas assim, o legal é que tem o detalhe da placa, da doca, que é quando o Dennis Nedry bate lá com o carro e aí a plaquinha fica quebrada, enfim. Tem a latinha de Barbazol na base também. Então, uma pecinha, apesar de ser, digamos, simples, mas super detalhada também. Sim, tem muito detalhe. E a galera adora os dinossauros Minicô. A gente trouxe o T-Rex no mês passado ali, acho que foi em janeiro, se eu não me engano. E agora trazendo o Dilophosauro também, que a gente nunca tinha lançado um Dilophosauro na versão Minicô. Esse é o primeiro. Então, fãs de dinossauro e fãs de Minicô, disponível agora em todos os sites, aristudios.com, aristudios.com.br e aristudios.eu. Lembrando que os Minicô, a pré-venda é curta, então daqui a pouquinho ele já está chegando no mercado. Mês que vem, a maio no máximo, ele já está aí disponível nas lojas e na sua prateleira. Continuando com a linha Minicô, temos uma novidade agora. Ninguém estava esperando esse Bro Thor, que é o Thor The Dude, é o Thor do Ultimato. Endgame, quando ele já tá em depressão ali. Ele tá tristão. Isso foi você que fez, Stephanie? Não esse foi também eu, não. Mas eu achei que você tinha feito esse. Não, esse não foi, não. Mas eu acompanhei um pouquinho enquanto estavam fazendo. E realmente ficou bem legalzinho. A barriga pra fora, a barriga pra fora. Esse Thor aí é bem diferentão do que a gente tá acostumado, né? Os cabelos com os dreads e tal, lógico, machado na mão. Essa pantufinha também muito bacana. Esse aí que é na verdade, no filme eles basearam meio no Big Lebowski, né? Esse visual do Thor, assim, ficou muito legal.
gerou vários cosplayers na época do filme, galera usando mesmo. E a gente trouxe, e o legal dessa linha é que não é uma... Ah, por que vocês estão lançando esse daí? É porque a gente quer homenagear a grande trinca ali de heróis de Endgame na versão Minicô, fazendo peças especiais de cada um deles. Então a gente trouxe o Thor nessa versão Bro Thor, mas vocês estão vendo aí também os conceitos. Teremos Tony Stark e o Capitão América também, essa versão mais casual. Não casual, mas assim, eles estão mais descoladinhos aí. Estão mais relaxadinhos. Relaxados, não estão em combate, exatamente. Estão só conversando, de boa. Que eu acho que combina bem com a linha Minicô, essa pegada mais simpática, assim, Sim. também fica legal. Então, Bro Thor já disponível nos sites e muito em breve Capitão América também e Tony Stark, o Homem de Ferro, na versão Minicô para vocês, certo? E agora, vocês devem estar empolgados aí, porque vocês estão vendo, desde que começou o bloco e eu não falei nada, temos aqui a versão da Teela, mas é a versão dela, é quando a Teela se torna a feiticeira, a deusa lá do... O que é legal disso assim é o seguinte, eu gosto, agora eu vou explicar, hein? A gente fez alguns variantes ano passado, então a gente teve o Grey Hordak, a gente tinha o Hordak normal, a gente lançou o Grey Hordak, e aí a gente também lançou o Anti-Eternia He-Man, que eram 2 variantes. Aqui também é uma variação da Teela, uma variação de cor. Vocês podem ver que é praticamente a mesma modelagem. Porém, a pose é a mesma, porém ela tem, ó, o orco aqui não tá o efeito dele, ele não tá na base, porque não faz sentido com essa versão da personagem. A gente trouxe modelagem nova aqui, certo? Sim, a roupinha dela. O braço também, ela tá com o cajado de cobra aqui. Que era um visual das mini-comics das primeiras figuras do He-Man lá da Mattel dos anos 80. Inclusive a bonequinha da Teela, naquela época, vinha com essa armadura de cobra e o bastão também. Ela não era dessa cor verde, essa versão aqui era das mini-comics. Mas é legal que recentemente na animação da Netflix, eles trouxeram essa versão deusa da Teela novamente. Então ela tá com o olho de cobra aqui, não sei se dá pra ver, vocês estão vendo na imagem aí. Então ela tá com o olho de serpente também. Enfim, não é só uma cor variante, é uma peça nova, praticamente. Mas a gente botou as 2 peças lado a lado aqui para vocês verem a combinação delas, ficou muito legal. Essa peça é exclusiva, limitada em apenas 200 unidades no mundo, disponíveis no site da Iron, aqui no Brasil, ironstudios.com.br, vocês podem fazer pré-order. Nos Estados Unidos, disponível apenas na Big Bad Toy Store, nossos parceiros lá que levam a linha de Motu e os variantes. E na Europa também está disponível nos parceiros. A Rio, nossa distribuidora lá da Alemanha, entre em contato. Você que é aí da Europa, fiquem em cima deles para vocês adquirirem esses variantes maravilhosos. São os mesmos distribuidores que fizeram o Hordak, fizeram o Anti-Eternia He-Man e agora vão fazer essa versão especial da Teela. Qual que você gostou mais aqui, Steph? Putz, é difícil, porque difícil, as duas são muito legais, né? Eu sou suspeita, eu acho que eu gostei mais dela. Da clássica Apesar aqui, né? de achar muito legal. É engraçado que quando a gente trouxe a ideia aqui, vamos fazer essa variante, porque essa peça realmente, a regular, ela ficou muito bonita, né? Sim. E aí todo mundo falou, putz, mas será que vai funcionar ela verde e tal? Aí depois que a gente pintou e colocou os elementos novos, assim, o pessoal gostou, ficou legal pra caramba, assim, né? Então, lógico, ela é bem mais, pro fã mais hardcore, é por isso mesmo que a gente faz, a gente quer que a galera que lembra disso tem esse apego à origem da personagem. Então tá aqui disponível também. E temos mais um variante, pode colocar aí, Vera, que é o Mandíbula na versão clássica dos brinquedos também. Esse aí, apesar da Teela aqui que a gente mostrou, ter uma variação de modelo, o Mandíbula variante é só a cor. Então a variação dele, os elementos de perna, armadura, o braço mecânico dele tem a cor preta, que nos brinquedos antigos da Mattel eram preto também, mas no desenho era vermelho. Então a primeira versão que a gente fez, a versão regular, é a cor vermelha, para lembrar o desenho. E agora o variante, também exclusivo, peças limitadas, numeradas, exclusivas também, ironstudios.com.br, Big Bad Toy Store nos Estados Unidos e na Rio, lá na Europa. Essa variação de cor, o Mandíbula nas cores, na cor predominante preta. E o legal também, que não é só isso,
O azul do corpo dele também tá mais vivo, tá mais saturada a cor assim, Sim. em comparação ao anterior, as partes verdes também, enfim. A gente fez um trabalho de pintura diferente nele, realçando algumas coisas. Então, para você que é fã mais dessa versão ou tem mais apego à versão clássica das figuras dos brinquedos, tá aí disponível também para você. Você já fez algum He-Man, alguma peça dos Mestres do Universo? Ainda não? Não, ainda não. Eu vi fazerem essa daqui, Aham. fazerem a roupinha Ah, dela. tá, a variação, A né? variação vi também para produção dos He-Mans, aquele He-Man que tem o tigre, Ah, o que tá em Gato cima Guerreiro, do sim, gato aham. guerreiro. Eu vi também, tá linda demais. Essa daí, inclusive, foi sucesso. Já agora, você não fez a pré-venda? Que a gente fala aqui pra galera fazer a pré-venda. Uhum. Você não fez a pré-venda, já era. Gato Guerreiro e He-Man, acabou. Agora só quando chegar e se sobrar, Uhum. se a galera não voar no F5 ali, lógico, a gente não faz, a gente traz uma quantidade maior do que é vendido em pré-venda, mas mesmo assim essa quantidade excedente, ela vem e some. Então, Acaba a rapidinho. pré-venda é a sua garantia que vocês vão conseguir a peça quando ela chegar sem estresse, sem confusão. E ainda, fazendo durante o programa, você tem 20% de desconto nos vouchers de cada uma das peças em todos os sites da Iron. Ó, o tempo aqui em cima da cabeça da Stephanie está acabando. Está acabando para você fazer o seu speedrun, peças femininas 1/10, tirando os lançamentos em todos os sites. 50% de desconto. Giveaway Ayrton Senna e Prost daqui a pouquinho. Stephanie, você vai voltar no último bloco. A gente vai pro intervalo agora. O último bloco está bombástico. Está bombástico. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho. A última peça que a gente já mostrou, que já ficou a sua última, não precisa ser a última, mas alguma peça sua que você fez, que já foi que já está no mercado disponível para pré-order ou para venda, enfim, que você se lembra bem, para explicar um pouquinho como foi o processo. Olha, acho que, assim, uma que eu gostei muito que eu fiz, assim, gostei muito do resultado final, até da pintura, como ficou. No geral, tudo completo. ficou muito bonito, foi o Monstros S.A. Olha lá. Inclusive chegou, você viu recente? Chegou ontem Chegou. o protótipo com a embalagem, com tudo. Não Depois vi tem que ainda. mostrar. Então, ó, a Vera tá colocando aí. Conta um pouquinho pra gente dessa peça. Você fez todos os personagens? Esse eu fiz todos os personagens. Essa eu fiz do zero mesmo, tudinho Aham. até o final. Foi assim, é aquilo, a gente vai buscando as referências, vai revendo o filme, vai fazendo toda essa parte assim que você vai buscando a sua criança interior, sabe? Aham. A Stephanie de 10 anos estava ali, Aham. felizona fazendo. E foi legal que no decorrer da peça foi adicionado um personagem que não estava previsto. Ah, não tava no conceito. Não, a gente conversou e conseguiu adicionar, que foi o Randall, O Randall, né? que a gente achou que combinaria super com ele ali atrás, ia dar muito certo. Não, e Deu. ele tem aquele lance translúcido atrás Isso, da camuflagem, que ele era tipo um camaleão, assim, né? Não, ele mudava de cor. e isso, tal. ele sempre escondido, né? Aham. Tentando pegar a Bu. Exato. E ele ali atrás escondido, olhando pra eles assim, Uhum. ficou perfeito. Mas foi ideia sua? Você falou, pô, acho que cabe aqui o Randall, ou alguém trouxe de fora e aí você colocou? Foi uma ideia coletiva ali do pessoal, Aham. né? Alguém sugeriu, e aí a gente foi vendo, realmente daria certo. E aí todo mundo ficou empolgado, e aí a gente foi ver com a licença mesmo, se poderia, e Manda deu submeter tudo pra aprovação. certo. O legal, assim, é legal essa peça porque ela tem vários elementos. Ela tem os elementos orgânicos, que são os personagens, mas também tem toda a parte mecânica ali, Sim. os tubos de riso ou de grito, no caso, de grito. a porta, enfim. Sim. O que foi mais desafiador? Foi os pelos do Sully? Qual que foi a... Foi, né? Foi. Sempre são os pelos. Os pelos, porque se você faz, vamos dizer assim, errado, fica muito na cara, né? Ele brota muito no olho, aquilo, assim. Então, se você não acerta, Você fica diz o quê? De estranho. deixar uniforme, assim, os Isso. pelos? O movimento dos pelos, de onde eles estão vindo, não pode ser feito de qualquer E jeito. você começa da onde? Você vai O dividindo... pelo, assim, porque ele tem que ter uma coerência pra... Isso. Normalmente você divide, assim, você tem que observar como funciona nos animais, né? Normalmente os pelos contornam os músculos, assim, Aham, e sempre indo pra baixo por causa da gravidade. Normalmente, né? No caso do Sully, aham. apesar de no desenho ele ter uns pelinhos mais arrepiadinhos, ali a gente teve que fazer ele penteado mesmo, porque não tem como por causa da Aham, peça. sim.
Mas no final, assim, esse foi o maior desafio mesmo. Não, e a peça foi incrível em vários elementos mesmo. Acho que é uma das mais... É que assim, é difícil, as peças da Disney, as Deluxe. Você fez mais alguma da Disney? Fiz. Eu fiz a Pequena Sereia. Ah, ela tava aqui no último bloco, inclusive. Tava aqui. Eu fiz também o Rei Leão. Fiz o Peter Pan. Ah, então tá pronto. A Stephanie é especialista em Disney. Se vocês gostam da Disney, já sabem quem vocês têm que prestigiar aqui. Fez várias peças da Disney. Mas assim, ficaram... Todas as peças da linha ficaram incríveis. Tem vários elementos, vários personagens. Principalmente as Deluxe, né? Que tem... Sim. A gente consegue trazer mais personagens, inclusive o Randall, que você comentou aqui. Uhum. Lembrando, várias dessas peças estão chegando no mercado, já agora nesse próximo mês, aerostudios.com, aerostudios.com.br e aerostudios.eu. E vem muito mais A Jéssica estava aqui no bloco anterior, falou que está fazendo uma peça da Disney que ela não pode falar, mas garanto para vocês que vem muito mais por aí, coisas boas e personagens muito queridos também, porque a Disney é personagem querido pra caramba, então não vai faltar peça. Certo? Vamos para um breve intervalo. A Stephanie vai trocar com a Jéssica de novo, mas ela volta no último bloco pra gente falar, de X-Men. Então a gente se vê já já. Olá, estamos de volta para mais um Entre Blocos e eu já vou começar relembrando sobre o Speedrun. Somente durante o Inside você tem 20% de desconto nas POs anunciadas e também 50% de desconto nas peças femininas em homenagem ao Dia da Mulher. Lembrando que não vale para os lançamentos e também depende da disponibilidade de cada estátua no seu país. E relembrando vocês do giveaway de hoje, que é uma peça imperdível, que é o Senna e Proust Art Scale 1:10. Não esqueçam, no final do Inside, o Marcelo vai fazer a pergunta e a primeira pessoa a responder corretamente na nossa caixa de perguntas vai levar a estátua para casa. E agora, para os ansiosos de plantão, fiquem de olho nas peças que estão chegando aqui no Brasil. Batman Unleashed Deluxe DC Comics Art Scale 1:10. Brachiosauro de Jurassic Park Icons. Para os fãs de Mortal Kombat, a Sonya Blade Art Scale 1:10 está chegando. E de Masters of the Universe, o Many Faces Art Scale 1:10. De Peaky Blinders tem o Arthur Shelby Art Scale 1:10 e de Star Wars, o Darth Maul Art Scale 1:10. De Tartarugas Mutantes Ninja temos o Krang Art Scale 1:10 e o Mestre Splinter Art Scale 1:10. Para os fãs de terror temos Frankenstein Monsters nas edições regular e deluxe Art Scale 1:10. E para completar a coleção de Eternos está chegando o Ajak, o Icaris, Cersei e Tina, todos Art Scale 1:10. O Wong de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em Art Scale 1:10. E de Shang-Chi temos o Wen Yu e o Shang-Chi Morris, todos Art Scale 1:10. E para finalizar temos X-Men com o Apocalipse de X-Men Age of Apocalypse Art Scale 1:10 e o Senhor Sinistro Art Scale 1:10. E agora fiquem aí com o Marcelo e nos vemos no próximo e último bloco. Tô de volta aqui para lembrar vocês que a gente lançou na semana passada o diorama Wolverine vs Juggernaut. Ele ainda não está disponível aqui no Brasil, mas se você é de outras localidades do mundo, nos Estados Unidos está disponível com exclusividade na Sideshow.com. Acessem lá e façam a reserva de vocês. E na Europa está disponível pela Rio, a nossa distribuidora europeia. Entrem em contato com eles também, procurem como adquirir essa peça maravilhosa, esse diorama Wolverine vs Juggernaut, que é uma das peças comemorativas aí de 10 anos da Iron Studios. E também temos, através da Cosmic Group, que é o nosso distribuidor italiano, com exclusividade, essa peça maravilhosa que vocês estão vendo aí do Diego Maradona, com o uniforme do Napoli, daquela campanha extraordinária que ele fez nos anos 80, quando ele foi campeão, levou o Napoli a ser campeão do Scudetto do campeonato italiano. Então, essas duas peças foram lançadas aí ao longo do mês, ainda estão disponíveis, corram lá, Sideshow.com, Rio para esse diorama aqui e na Cosmic Group pro Maradona, para vocês não perderem essas peças na coleção, tá certo? Agora a gente volta com mais um pouquinho de Inside Iron Studios Day.
Voltamos, eu e Jéssica, para o Inside Iron Studios Day de março, terceiro bloco. Se inscrevam no canal, deixem o like, continuem conversando com o Vera aqui nos comentários, que ela adora. Depende, né? Às vezes quando vocês são um pouco mal educados, a gente tira vocês a gente bloqueia. Então não sejam mal educados, sejam gentis sempre. Temos amanhã Roadshow, Vera, peças aqui que estamos mostrando, abrindo pré-order para vocês verem lá ao vivo, inclusive as peças que a gente vai falar neste bloco, as peças que a gente falou no bloco passado e peças que ainda falaremos. Então, prestigiem lá, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 946 aqui em São Paulo, agora sábado amanhã, mais conhecido como amanhã. Conversem lá com o pessoal também, façam a pré-venda lá se vocês quiserem, mas se vocês fizerem a pré-venda agora, em todos os sites, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu, vocês ainda ganham um descontinho no voucher, na compra do voucher. Além disso, tem também as peças do Inside passado do mês de fevereiro que estão esgotando a pré-venda hoje. Então assim, não pode vacilar, façam a pré-venda. Na verdade era para ter feito lá atrás, mas se não fez, aproveita e faz agora até o finalzinho do programa aqui na cabeça da Jéssica. Tem o cronômetro aí para vocês não vacilarem e não perderem. Mais algum recado para este bloco antes de trazer as peças, Vera? Não temos? Então vamos lá, porque olha, eu vou te falar, cada pecinha maravilhosa dessa série fantástica que foi Ahsoka do Disney Plus. Então temos aí Capitão Enoch. Foi uma surpresa, porque é um Stormtrooper, a gente tá acostumado com aquele Stormtrooper branco, Sim, clássico, sim. né? Então é legal poder trabalhar, lógico, eles trabalharam em cima, vamos modificar e trazer algo novo para esse personagem que já é um personagem muito conhecido. É legal essa estilização, assim, você nos seus treinos, você pega personagem básico, tipo, vou reimaginar esse cara aqui. Você costuma fazer isso? Sim, às vezes eu faço. Imaginar um uniforme diferente, uma cor de uniforme diferente. É legal brincar, né? Com essas coisas que às vezes dá certo, assim, às vezes não dá. Exato, às vezes não dá. Mas no caso aqui do Enoch, eu acho que deu muito certo. Essa máscara, agora eu não vou lembrar, mas eles trouxeram aquele... No Japão, eles têm esse lance de remendar os cacos das coisas que quebram com ouro. É uma técnica que me falha a memória agora. A galera vai deixar nos comentários, a gente já falou sobre isso aqui. E eles trouxeram isso para esses personagens. São personagens que estão há muito perdidos, em uma galáxia perdida e tudo mais. Então, as roupas deles, as armaduras, elas têm esses fiozinhos de ouro bem de leve em cada uma delas. Trabalho brilhante aí do Maurício, que fez o trabalho de pintura. E também da modelagem, né, que tem que trazer, que é pequeno, né? A peça é um 10, mas essas linhas são bem fininhas e tal. Sim. E é legal que ele tem armadura, tem os tecidos. O que é mais legal fazer, armadura ou tecido? Eu acho, é difícil escolher também, porque a armadura, ela tem que ser bem lisinha, né? Bem, dependendo da armadura que for. Mas eu acho que o tecido, pra mim, é mais legal de fazer. Dá pra trabalhar bem no movimento. Dá pra fazer umas coisas bem legais. Então temos aí, ó, o Enoch, que assim, a parte do capacete, o elmo ali com essa máscara dourada, pô, é um dos designs mais legais de Star Wars, sem medo de errar. Vamos ver como serão nas próximas temporadas esse personagem, mas já considero pacas. Temos aí também o Admiral Thrawn, Grand Admiral Thrawn, que é um personagem que veio dos livros da trilogia do Timothy Zahn, que a galera, Herdeiros do Império, é dos anos 90, Vera, essa série de livros? Dos anos 90, Vera deu ok aqui. Fez sucesso nos livros, aí trouxeram para as animações, universo expandido de Star Wars, e agora, pela primeira vez na série da Ahsoka, trouxeram a versão live action. Ele que acho que, não sei se ele é o único, um dos únicos oficiais do Império, que ele é um alienígena. Porque nos filmes antigos eram todos seres humanos, digamos assim, mas esse ele tem um visual alienígena, então acho que ele, se eu não me engano, ele é o único dos principalmente dos de alta patente aí. E ele é um cara muito sinistro, fez uma brilhante participação na série da Ahsoka, é um favorito dos fãs, e a gente trouxe ele aí também todo imponente,
E para completar esse set de 3 peças, temos aí também o Night Trooper, que também é aquilo que a gente tá falando, né, Jéssica? É um Stormtrooper modificado. Sim, tá incrível. Esse é mais simples, né? Ele tem aquelas faixas vermelhas das Night Sisters, por isso veio o nome Night Trooper. As Night Sisters são aquelas bruxas originárias de Dathomir, lá que é o planeta do Darth Maul, e elas usam a força mais como bruxaria e tudo mais, possessão, então tem esse elemento dos tecidos enrolados, também tem aqueles detalhes das rachaduras na armadura que a gente tinha comentado, né? E é muito legal, acho que é um frescor você trazer uma franquia assim, tem 40 anos já, personagens tão clássicos, você Sim, é mexer legal. e trazer cores novas, né? Enfim, fazer essa mudança. E o mais legal de tudo é que as 3 peças combinam. Coloca aí, Vera, os detalhes. Olha o detalhe, as bases elas se unem. Então você pega os 3 e faz como se fosse uma peça só. Quando você, assim, essa peça não foi você que fez, né? Não Jéssica? foi eu. Mas assim, se você fosse fazer, você faria meio que o sketch das 3 de uma vez, para ver como já fica na base, ou você iria uma a uma, ou não? Deixa eu fazer um sketch para ver como fica a posição dos 3 no conjunto, e aí depois você vai pro individual. Sim, eu faria um sketch das 3 inicialmente, para ver como é que elas ficariam ali, a composição e tudo mais. E depois eu ia trabalhando individualmente, né? Uma a uma. Mas a base você faria de uma vez? Ou A não? base eu já faria. Uhum. Eu já faria a base. Legal. Olha aí o detalhe. Bota no Tron de novo, Vera, que esse aí eu já... Inclusive, Vera, faz a pré-order pra mim aí. Pega meu celular, por favor, pra não perder. Porque esse ator é incrível. Ele fazia a voz... É o Lars Mikkelsen, ele fazia a voz do Tron nas animações, em Rebels, e aí eles escalaram ele como ator, então assim, ele era o dublador e depois ele virou o ator do personagem, então ele já tinha o domínio completo aí do personagem, ficou muito legal. E a gente comenta aqui também o uniforme branco, o branco é uma cor difícil de pintar, pra você dar volume e tudo mais, né, então também ficou muito legal. Não, tá incrível. O azul. Muito bom, Vera! Vamos para a próxima peça, que agora eu já estou ansioso demais, porque isso é uma peça que a galera pediu há muito tempo e finalmente ela chegou. Mun-Ra na forma decadente, Thundercats na veia. Olha só que legal. Tá insana essa peça, né? Muito bom, né? Muito bom. Muito legal. Temos a versão regular e a versão deluxe. Coloca a versão deluxe que ela vem com sarcófago. Pra quem não lembra, o Mun-Ra, ele tinha essa forma e aí ele falava um encantamento lá, as palavras, e ele virava aquele deus supremo lá, que inclusive a gente já lançou, né? A gente já fez o Mun-Ra na versão deus dele aí, mas a versão forma decadente, o pessoal pedia muito, está aí disponível. E é aquilo que você falou, né, Jéssica? A questão do tecido, né? Uhum. Esse aí tem as faixas da múmia, tem a parte orgânica dele, essa criaturinha meio grotesca, e esse manto também, o manto vermelho. Tem um mix de tudo aí, né? É muito legal. A base. Aula básica de modelagem. Aula 1, criatura. Muito legal. Ó, detalhes do sarcófago quebrado. Os detalhes da base, esses dentes, né, que saem. É incrível. O personagem também é bem legal. Né? Olha esse detalhe na base que tem essa cabeça onde ficava o sarcófago dele dentro na pirâmide, né? Tá incrível. Muito bom. Quem é fã Essa peça é legal porque assim, você pode ter só ela. Lógico, se você tem a coleção de Thundercats, ela vai fazer parte da coleção, mas também ela funciona sozinha, né? Você pode ter sozinha mais ou menos. É legal ter o Mun-Ra também, né? Pôr um do lado do outro, enfim, um atrás do outro, ou um mais para baixo, outro mais para cima, enfim. Fantástica, muito pedida, disponível agora ironstudios.com.br, ironstudios.eu e ironstudios.com. Não percam. E agora, para finalizar este bloco, a gente vai chamar, antes de trazer a peça e mostrar para vocês, a gente tem um conteúdo, certo, Vera? Um conteúdo especial que preparamos, que fala um pouquinho do processo criativo dessa peça, desde a concepção até a execução dela final,
que vocês vão ver nesse exato momento. Pode rodar. São 10 anos, né? Então a gente evolui e vai aprendendo a cada ano que passa, né? Então, tanto na qualidade de pintura, como na qualidade de prototipagem ou até de produção, né? Tudo vai evoluindo, né? Que nem essa peça, é uma peça que a gente aprende a ter a conexão entre os elementos, né? Então fazer não somente uma peça de batalha que ele tá brigando ou tal, mas sim passar um sentimento. Então, tipo, de olhar, de um amor e ódio ali e tal, ou de um amor e traição, alguma coisa assim, né? Então, cada vez mais tentar passar esse sentimento e tentar captar essa essência, né? Então, na minha infância eu não entendia nada. Eu falava assim, pô, ela gosta do cara? Não? Ué, agora vai, agora não vai. Aí depois você vai entendendo essa briga de morcego e gato. Então, o Batman tem uma conexão muito legal porque ele não tem superpoder, né? Então ele é um cara que é equipado, né? Então eu acho que passa uma conexão. E além, eu gosto mais dos vilões do que propriamente do Batman, né? Então eu acho que um bom super-herói, ele se constrói com bastante vilões, né? E todos os vilões, principalmente eu que venho da parte artística, né? Background artístico, todos os vilões têm algum design muito interessante ou um background de história muito legal. Então acho que isso que faz é o todo, né? Não somente o super-herói em si, mas o que constrói o universo, né? Que é o que a gente vem tentando sempre evoluir, e além, obviamente, da qualidade dos produtos, né? Bom, a peça ela foi pensada para ser como se fosse uma capa de quadrinho. Então a gente até dá uma sugestão para o colecionador quando for comprar, expor ela do jeito que a gente pensou a peça, né? Aí o design dos personagens foi um apanhado de referências de artistas, né? Jim Lee, Capullo, vários outros. Nessa peça em específico, né, a gente fez em 6 mãos, mais ou menos, né? Então a gente teve uma certa liberdade para criar na peça. Então foi bem interessante assim, o processo, a gente testou várias poses. A princípio a gente tenta criar um pouco do estilo de cada um, personalidade, né? Por exemplo, no caso da Selena, um pouco mais de persuasão ali, mas trazendo um pouco dessa questão dela ser uma ladra e ao mesmo tempo ter uma queda pelo Batman. E ele um cara mais inteligente, estrategista, então ele está sempre pronto para qualquer coisa, então uma pose mais sisuda e preparada nesse caso. Bom, aqui no estúdio a gente tem um processo que a gente chama de fechamento de arquivo, né? Então nesse processo a gente tenta pegar todo o modelo, revisar todo o modelo, como estão os detalhes, se tem alguma peça específica que está no lugar certo. Depois dessa etapa a gente planeja os cortes da peça, vai fechando todo tipo de buraquinho, né? Então no próximo passo a gente diminui um pouco a mesh, né? A malha, o peso dela, e depois que a gente faz todo esse processo, aí ela está pronta para impressão. Então é isso, Batman e Mulher Gato, 1:6 diorama. Peça fantástica, ela está aqui ao nosso lado também, Jéssica. Explica pra galera aí. Essa peça não foi você que fez, mas não, você pode dizer, você como conhecedora aí dos segredos da modelagem, esse resultado final tá insano, tá? Tá incrível. A base dela tá bem detalhada, né? Então tem um trabalho bem que a gente fala hard surface, né? Que são para as superfícies mais lisas, né? Uhum. Então teve um trabalho incrível ali. O hard surface pra galera é tudo que não é orgânico, basicamente. Isso, é tudo que né? não é orgânico. Uhum. Né? Então, mas tem uns gatinhos de verdade aí, ó. Tem um trabalho com pelos, né? Tem de tudo. Com tecido, né? A bota dele também tá bem... Não, tá incrível. Tá tem incrível. vários detalhes. Tem o movimento da capa, né? Que tá abraçando, meio que abraçando a peça, né? Conta toda uma história, né? Então elas têm toda uma composição bem legal ali que foi feita. A gente analisa muito isso, né? Também para quando tem 2 personagens, a gente tenta deixar eles mais juntinhos, mais encaixados, para que fique uma composição bem legal. Exato, a composição. Não adianta
os personagens eles têm que funcionar juntos, né? Exatamente. Isso. Tanto é que a Mulher Gato tá um pouquinho mais alta até também, né? Mostrando um pouco de superioridade ao Batman ali. Então a gente pensa tudo isso um pouco também. Tem as partes técnicas ali, mas a gente tem que... o que ela quer mostrar nesse momento, né? Então ela tá superior ali, seduzindo ele, né? Então tem tudo é o momento da Mulher Gato aqui, né? O Batman tá meio sem ação ali o que fazer, mas ficou... Como você falou, a composição muito bonita. A gente já trabalhou vários gárgulas nas peças de... a gente já fez inúmeras peças do Batman. Inclusive, o Batman, esse ano 2024, faz 85 anos. Fiquem ligados que a gente vai ter mais novidades do Batman ainda esse ano também. Mas é muito legal poder trazer essa peça de do Batman, obviamente, mas da Mulher Gato, que é um personagem tão marcante no universo dele, né? Eles têm esse lance do vilão, do romance... Ela também é vilã às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha, enfim, não tem um... E a gente trouxe um visual... Não é que é um visual diferente, mas assim, um visual mais conceitual aqui, que é baseado em diversas versões dela, mas um visual mais único. O Batman também, a gente baseou... Não tem uma arte específica que a gente pegou, não, esse Batman aqui, não. A gente pegou alguns Batmans e fez um mix. É legal também poder fazer isso, né? Você pegar as referências e meio que juntar a bota desse aqui com a luva dessa versão, a máscara um pouco mais aqui. É legal porque daí agrada todo mundo de tipo assim, eu gosto da Mulher Gato com tal bota, ou sei lá, o Batman com tal roupa. E aí quando a gente faz essa junção das coisas, agrada todo mundo, né? E é legal, é bem divertido também fazer isso. E aí, o que é mais complicado? Ou, enfim, o que você prefere e tal? Porque é diferente modelar um personagem feminino de um personagem masculino, isso, ou não? Muito diferente. Muito diferente. Mas assim, é diferente por quê? É diferente porque a mulher, ela é mais suave, né? A anatomia dela é mais suave, então o homem já é mais bruto, né? Tem mais músculo, principalmente quando é mais forte. Então, tem toda a estrutura que é igual, mas ao mesmo tempo tem algumas nuances diferentes. E tem na modelagem tem o caso da mulher ser mais suave, né? Os detalhes, tipo quando tem no braço, né? Por exemplo, ali no ombro, o do homem é mais marcadão, da mulher é mais... Por mais que ela seja difícil. Forte, ela é suave. É mais difícil fazer mulher, então? Porque o homem, tipo assim, não é que é o homem, mas assim, no super-herói, o homem normalmente é musculoso, né? Sim, sim. E super-heroínas ou vilãs e tal, nem sempre elas são musculosas, né? Então, é mais fácil quando o músculo tá mais marcado, é mais fácil de fazer do que suavizar essa parte, de deixar realista ou não? Varia, né? Porque tem gente que consegue fazer mais homem, e aí é mais fácil. Eu gosto de fazer mulher. Pra mim é mais fácil. Aí tem gente que tem as suas dificuldades, né? Tem que sabe fazer mais homem mais musculoso. Eu gosto de fazer mulher porque é tudo mais suave, né? Então, e quando a gente fala do rosto, delicado. Que você comentou no primeiro bloco, que é uma parada que você foca muito, porque é uma coisa que você acha mais complicada de fazer e tal. O rosto do homem e da mulher também tem esse lance, porque o rosto do homem, às vezes, tem mais elementos, tem mais barba, ou tem mais marcas, rugas e tal. Isso, ele é mais marcado, né? E a mulher, como eu falei, é mais suavizado. Então, é importante não deixar o rosto da mulher tão masculino, né? Então, às vezes, tu marcar muito uma ruga ali, ela vai ficar... Não funciona. Não funciona. E aí tem alguns elementos, né? Tipo os lábios, né? O nariz, são elementos, os olhos, né? Enfim. Sim. A mandíbula também é bem diferente, o pescoço é diferente do homem. Tudo que é a mais no homem, na mulher é um pouco mais... um pouco menor, né? Então, um pouco mais suave, então... mais delicado. E é legal que eu tô olhando aqui, tem muita coisa que às vezes no vídeo não dá pra ver tudo, apesar de estar em um 360 assim, mas ao vivo você vê vários elementos. E o gárgula aqui tá muito legal, tem um gatinho atrás também, enfim. Tem um gatinho, tá? É um diorama 1:6, né? Esse não é um diorama de batalha, depende, é uma batalha, né? Eu não sei que luta que eles estão travando aqui, mas enfim, é um diorama de dois personagens muito marcantes. A gente já lançou recentemente o Super-Homem com a Lois Lane, também é um casal clássico aí da DC, e agora trazendo Batman e Selina Kyle, a Mulher Gato, com as explicações aqui da Jéssica, que
pô, assim, ficou muito legal realmente essa peça. E a gente nem entrou muito no detalhe da pintura também, mas enfim, as pinturas aqui da base, né, essa pedra envelhecida, porque lógico, o Gargoyle ele tá no tempo, ele toma chuva, toma sol e tudo mais, também um trabalho bem legal. E de maquiagem na Mulher Gato, enfim. O Batman tá incrível, cara, ficou muito legal esse Batman também. Muito bom. Tá muito bom. Certo, Jéssica, muito obrigado Eu que agradeço. pela participação. Voltará mais vezes. A gente vai tentar trazer mais artistas aqui da Iron pra galera também não só conhecer, mas também pro pessoal poder falar um pouco, explicar um pouco o processo, falar um pouco de curiosidade das peças, que é muito legal. Certo? Próximo bloco será o último bloco. Pré-order aqui da Mulher Gato com o Batman já está valendo, então vão lá. Aqui, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. No próximo bloco teremos a Stephanie de volta para mais pré-orders disponíveis. Não percam! Estamos de volta com o terceiro e último entre blocos aqui desse Inside e a gente vem relembrar mais uma vez algumas coisas importantes para vocês. Para começar, com o nosso cupom de SpeedRun que dá 20% de desconto nas POs anunciadas aqui nesse Inside. Então não esquece, até o final do Inside você pode garantir a sua PO com 20% de desconto. Além de 50% de desconto em peças 1/10 femininas selecionadas no nosso site. Lembrando que não são válidas para lançamentos e fica de olho na disponibilidade de cada site. E atenção que o Marcelo vai fazer a pergunta daqui a pouquinho. A primeira pessoa que responder corretamente na caixinha de perguntas vai levar o Ayrton Senna e o Prost Art Scale 1/10 para casa. E agora fiquem de olho nas peças que estão chegando na Europa. De Black Adam vem chegando o Hawkman e o Black Adam Art Scale 1/10. E de Batman tá chegando o Batman Unleashed Deluxe Art Scale 1/10 e o Batman on Bat-Signal Deluxe também Art Scale 1/10. Vem chegando o Superman e Lois Lane DC Comics Diorama 1/6. E para os fãs da animação, vem chegando a estátua Shrek, Burro e Homem Biscoito Deluxe Art Scale 1/10. De Disney, A Pequena Sereia nas edições regular, Deluxe e 100 anos. E de The Goonies, Sloth and Chunk nas edições regular e Deluxe Art Scale 1/10. De Harry Potter, o Albus Dumbledore nas edições regular e Deluxe Art Scale 1/10. E de Jurassic World, o Mosasaurus da linha Icons. De Senhor dos Anéis, o Gandalf Art Scale 1/10 também está chegando. De Stranger Things, a Eleven e o Vecna nas edições regular e Deluxe também estão chegando na edição Art Scale 1/10. E atenção fãs de Marvel, vem chegando de X-Men Age of Apocalypse, o Apocalypse e o Magneto na Art Scale 1/10. O Dead Defender Strange nas edições regular e Deluxe na Art Scale 1/10. O Ciclope Unleashed Deluxe Art Scale 1/10. A Phoenix Green Version de Art Scale 1/10. O Spider-Man 60s Art Scale 1/10. O Senhor Sinistro de X-Men Marvel Comics Art Scale 1/10. Shuri de Black Panther Wakanda Forever Art Scale 1/10. E Loki Classic Variant nas edições regular e Deluxe Art Scale 1/10. Para os fãs de Mortal Kombat, Baraka Art Scale 1/10. De Mestres do Universo, nós temos muitos lançamentos. Beastman, Merman, Tila e Orco, Man in Faces, Ram Man, Man at Arms e Trap Joe, todos Art Scale 1/10. De Mágico de Oz temos a Dorothy nas versões regular e Deluxe, Tin Man nas versões regular e Deluxe, Leão Covarde nas versões regular e Deluxe, Espantalho na versão regular e Deluxe Art Scale 1/10. Para quem ama Peaky Blinders, temos o Arthur Shelby Art Scale 1/10 e o Thomas Shelby Art Scale 1/10. Luke Skywalker and Grogu Training Version de Boba Fett Art Scale 1/10. Darth Vader Deluxe de Star Wars Rogue One Art Scale 1/10. Darth Maul Art Scale 1/10. De Tartarugas Ninja temos Shredder, Mestre Splinter, Krang, Casey Jones e a April O'Neil, todos Art Scale 1/10.
Stan Lee Legendary Years Paul Art Scale 1:10. E por último, da linha Universal Monsters Frankenstein, versão regular e deluxe Art Scale 1:10. E é isso, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, mas não precisa ficar com saudade, porque no próximo Inside a gente volta com mais um Entre Blocos para contar mais informações e novidades para vocês. É isso, tchau! Tchau! O Inside Iron Studios Day de março está acabando, ainda falta um bloco, tem a perguntinha ainda do giveaway, ainda tem speedrun rolando, então não percam, mas eu voltei aqui para lembrá-los, como eu fiz todos os blocos anteriores, deste diorama aqui, Wolverine vs Juggernaut, já está disponível, ainda não no Brasil, mas no resto do mundo está disponível nos Estados Unidos através da Sideshow, sideshow.com, entre lá agora, e pela Rio, nossa distribuidora na Europa. Além deste diorama maravilhoso, temos Diego Maradona, com a versão uniforme do Napoli, esse uniforme maravilhoso, esse azul, que azul é esse, Vera? Um azul royal? Não é royal, não sei, mas é maravilhoso, o Vera falou azul bebê. Sim, é o uniforme do Napoli. Diego Maradona, camisa 10, faixa de capitão, campanha do campeonato italiano lá quando a Napoli foi campeã, graças muito ao Diego Maradona. Então, exclusivo da Cosmic Group para todo mundo. Eles são nossos distribuidores da Itália, entre em contato com eles. E aqui, Wolverine vs Juggernaut, sideshow.com e Rio na Europa e outros distribuidores através do mundo. Aqui no Brasil, fiquem ligados que em breve a gente volta com mais novidade. Agora, vamos voltar para o último bloco desse Inside Iron Studios Day de março e nos vemos já. Último bloco do Inside Iron Studios Day de março, mês das mulheres e do nosso aniversário, certo, Stephanie? Certo. Stephanie está de volta. Lembrando, curtam o canal, se inscrevam. A gente tá quase batendo 30 mil inscritos aqui, vamos chegar nos 30 mil, vamos chegar, sei lá, vamos chegar, passa pros amigos aí, pra mãe, e aí pede para se inscrever pra gente poder bater os 30 mil. Continuem comentando aqui, conversando com a gente, compartilhem, ativem as notificações. O Vera tá rindo, mas ele tá rindo, mas a mãe dele segue a Iron, que eu sei, porque ela comenta aqui. A mãe da Jaqueline segue a Iron também, assistiu o Inside passado. Agora, a Stephanie, a família da Stephanie vai seguir, porque ela tá participando aqui, é assim. Com certeza. É assim, deve estar no chat, inclusive, a família da Stephanie, ela, da Jéssica também, nesse momento. Certo? Então, temos speedrun, 50% de desconto nas peças 1:10 femininas, tirando lançamento em todos os sites. Tá acabando, não percam, vejam o que está disponível aí na região de vocês, arestudios.com, arestudios.com.br e arestudios.eu. No final do programa, temos o giveaway, vou fazer a perguntinha para vocês responderem lá no nosso Instagram, @IronStudios, para levar Ayrton Senna e Prost 1:10. Lembrando que vocês podem seguir a gente tanto no Instagram, @IronStudios, no Twitter, no Facebook, no TikTok, temos grupo, canal no WhatsApp, temos canal no Telegram. Fiquem ligados que a gente lança novidades em todos o LinkedIn. Então a gente está em todas as redes, ou pelo menos na maioria das redes sociais aí. Tem as peças do Inside passado que estão acabando, então façam a pré-venda. Tem as peças do Inside desse mês que estamos fazendo, estamos abrindo, ó. Já tem novidade aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar. Também não percam, façam a pré-venda, não deixe para depois. E agora, X-Men que é bom demais, vamos falar, Stephanie. Vocês estão vendo a Vampira aqui? A gente trouxe só as mulheres aqui da linha dos X-Men 97. A Vampira tá aqui, ela ainda está disponível até acabar o programa, porque ela é do mês passado. Então, a gente deixou ela aqui. Mas as novidades, pode pôr aí, Vera. Jean Grey, maravilhosa. Essa versão, a versão antiga, do desenho antigo, ela tinha o cabelo preso. Sim. E agora do X-Men 97 ela está com o cabelo solto, mas o uniforme é muito parecido, né? Sim. Tá bem fiel. Né? A gente tinha boas referências. Quando vocês modelam, você participou da modelagem de algumas dessas peças, certo? Participei. A gente tinha boas referências do desenho, ou você usou o desenho antigo, como que foi? Dependendo do personagem, a gente até teve que pegar do desenho antigo. Uhum. Porque quando a gente fez, não tinha saído, não tava
não tinha muita informação. Não tinha muita informação. A gente até recebe, mas vem... Às vezes vem bem detalhado, às vezes vem só uma coisa ou outra. Mas, em geral, até que veio bastante referência boa assim, dos novos. No caso da Jean Grey veio também, né? Teve essa mudança do cabelo, não é mais cabelo preso. Lembrando que todas as peças da linha X-Men 97 vêm com aquela pintura cel shading que você emula o 2D numa figura 3D, né? Legal. Então é um trabalho muito bacana. É a primeira vez que a gente faz isso em alguma linha nossa, em peças nossas. Então a gente resolveu começar com essa porque faz sentido, que vem de uma animação, né? Sim. Então já tinha nas peças do mês passado e agora a gente está trazendo a Jean Grey. O Ciclope já está disponível também. Sim. O casalzinho principal aí. Principal assim, né? Mas enfim. Temos agora Ororo, que é a Tempestade. Essa é tua. Essa é minha. Tua filha aí. Minha filha. Então fala um pouquinho pra gente como foi modelar a Tempestade. Foi muito legal, porque a Tempestade é minha personagem favorita dos X-Men. Legal. Você escolheu? Sobrou pra você ou chegou lá, X-Men 97? Aí a galera... Como é que é? A galera briga? Eu acho que dessa vez foi... Porque chegou tudo de uma vez. Quando chegam os conceitos tudo de uma vez, a gente ainda consegue escolher mais ou menos, dependendo, né? Mas rola um acordo, eu vou pegar essa aqui, você... Não, a gente não tem muito disso, não. A gente vem, a gente faz. E... Vocês não brigam? Tipo, a galera gosta de polêmica, entendeu? Sai na mão. Mas vocês não brigam? Não, puta, esse personagem queria fazer, esse aí tira para o ímpar. Às vezes falar, tipo, eu gosto muito desse personagem, tudo bem se eu fizer, se todo mundo tá de acordo, não tem problema. Aí rola. Rola, mas briga mesmo, tapa, não tem. Não, ainda não, né? Ainda não. Tá. Aí, no caso, eu consegui, né, pegar ela pra fazer. E ela também, com esse moicano aí, todo estiloso. Então, o moicano é muito legal, né? Sim, acho que combina total com ela, assim. O que foi mais difícil de fazer nela? Porque, apesar de... Como vem de uma animação, ela é mais lisa, digamos assim. Ela não tem texturas, né? O mais difícil mesmo foi acertar, deixar o mais próximo possível da animação. Isso era uma coisa que a licença, com toda a razão, exigia. Lógico. E aí foi um processo até a gente realmente acertar isso. Mas no geral foi muito legal. Eu particularmente gosto muito desse estilo. E aí quando você viu pintada assim também, como foi? Toda vez que a gente vê uma peça pintada, você vê ela tomando vida. Sim. Né? Então também um trabalho excelente de pintura. E ficou muito bonita mesmo. Tem os efeitos translúcidos aí dos raios nas mãos dela. Isso também legal. Muito legal. O movimento da capa, né? Sim, tá com vento, né? Tipo, você vê que ela tem um peso, né, do tecido aqui fazendo, fora que ela provavelmente vai estar voando. Aqui ela tá na ponta do pé, né, mas normalmente ela voa, né? Sim. Então, pra deixar essa leveza nela. Lembrando que essas peças do X-Men 97, elas também têm um preço menor, elas são mais simples, digamos assim, né? Então a gente conseguiu chegar num preço bem bacana pra elas. E o Wolverine também, que aí, assim, o personagem que é favorito de... Basicamente, não tem ninguém, eu não conheço ninguém que não gosta de Wolverine. E, pô, qualquer linha de X-Men precisa do Wolverine, né? Sim, então, é essencial, né? Tá, ele aí. Você fez ele também? Não, ele não. Ele não. Qual dessa linha, desses 6 que a gente mostrou, os 3 do mês passado e os 3 desse mês, quais você fez? Eu fiz a Rogue, né? A Vampira, fiz a Tempestade e fiz o Ciclope. Então você fez metade da galera. Sim. Mas também, às vezes, um outro artista pega pra mexer, normalmente a gente tá ocupado com outros projetos. E aí a gente vai levando, né? Mas foram esses 3 que eu participei. E desses 3, assim, o mais difícil... Qual que você fez primeiro? Que daí é o que você falou. Precisa acertar o traço da animação. Aí, qual que foi? Porque depois que você acerta, aí é mais fácil explicar pros outros, a gente entende melhor, né? O processo. A primeira que eu fiz foi a Tempestade mesmo. Você começou por ela já. Depois foi acho, a Vampira e o Ciclope. Por último. O Ciclope foi um pouquinho mais difícil pra mim, porque a anatomia masculina é ainda uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante. Assim, a gente até no bloco anterior a gente tava falando com a Jéssica, a gente falando sobre a diferença disso, né? Mas também é muito bom que a gente aprende bastante toda vez. Muito legal. Então, ó, X-Men 97. As 3 primeiras peças, sucesso absoluto de vendas. Essas 3 agora, Jean Grey,
Tempestade e Wolverine, tenho certeza que vão ser sucesso. Se vocês querem mais personagens da animação que já tá rolando no Disney Plus, deixem nos comentários quem que vocês querem. Fera? Quem que vocês querem? Jubileu? Sei lá, Magneto? Não sei. Morfo? Vai colocando aí que a gente vai analisar e ver se a gente continua com essa linha, porque X-Men é muito bom, é sucesso na Iron. Tudo que a gente faz de X-Men é sempre sucesso. É sempre sucesso. E essa linha não poderia ser diferente. Agora, Stephanie, para finalizar aqui, tem mais uma peça. É a última desse mês. Então, ó, lembrando, Speedrun tá acabando, fiquem ligados, façam a pré-venda aqui das peças que a gente mostrou. Daqui a pouquinho vem o giveaway. Se inscrevam no canal aí, como eu já pedi. Antes de mostrar essa peça, a gente tem um recadinho, certo, Verá? Então coloca o recadinho aí que vocês vão entender de que peça que a gente vai falar. Oi, eu sou a Letícia Quinto e provavelmente você já ouviu a minha voz em Cavaleiros do Zodíaco. E a Iron Studios me convidou no Mês das Mulheres para anunciar a grandiosa Saori Kido. Seiya, por favor, me ajude a combater o mal. Eleve o seu cosmo e venha lutar junto comigo. Por favor, Seiya! Então, com esse recado maravilhoso de Letícia Quinto, a dubladora de Saori Kido no Brasil, até arrepiada, assim, é um desenho que marcou a minha infância, um anime. Hoje, na época nem era anime, a gente chamava, era desenho. Saori, a gente já mostrou várias peças de Cavaleiros do Zodíaco, mas nenhuma linha de Cavaleiros fica completa sem a deusa Atena, Saori Kido. Impressionante essa peça, e é legal que elas vêm com as Pandora Box, né? As caixas de armadura dos Cavaleiros de Bronze, que foi você que fez, inclusive, né? Sim, eu participei também na modelagem das caixas. Esse é o Hard Surface que a Jéssica tava falando, né? Sim e não, né? Porque parte também é um pouquinho orgânico, que tem o desenho dos animais ali e tal. Olha só, é verdade. Tudo que é mais macio, a gente é mais orgânico. Tudo que é duro, tipo, a caixa, você tem essa, no meio, essa... É o símbolo, né? O símbolo e tal, ali, tudo. Até a base em si mesmo, a construção ali, a arquitetura, isso tudo é... A base você que fez ou não? Não. Você fez as Pandoras, né? É. E como que foi? Porque, assim, a gente já vai falar da peça, aproveitar que a Stephanie tá aqui, assim, porque eu lembro que eu ajudei também a procurar as referências. Sim. É difícil achar boas referências de todas as faces da caixa, né? A gente até pediu pra Toei também, eles mandaram, mas mesmo as referências deles tinham variações, né? Sim, é porque tem muita fanart também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Se a gente vai buscar referência, às vezes a gente acha que é a correta, mas não é. Então por isso que é bom ter a licença ali pra poder mostrar pra gente, né? E mesmo, eu lembro que eles mandaram, aí tinha até discrepância entre, tipo, tinha uma referência que tinha algum símbolo, aí o símbolo não era igual em todas as referências. A gente teve que escolher, não, vamos assim e tal, que é o mais usado. Foi assim mesmo. E aí tem as constelações ali nas caixas, né? E a base, e em cima, pra ficar imponente, porque as peças de Cavaleiros, elas têm a versão deluxe, elas têm o símbolo da constelação atrás e tudo mais, né? Então a gente resolveu fazer ela alta para ela ficar imponente e em destaque, né? Quando a galera for colocar o set pronto na prateleira, enfim, na mesa. E aí o detalhe do cabelo, do vestido dela, né? Tá bem fiel, o báculo de Atena. Ficou bem bonito. E mais uma que a gente tava falando de animação, né? X-Men 97, mais uma figura que também que a gente tem que pegar do 2D e jogar pro... Isso. Você fez algum de anime? Ainda não? Eu cheguei a trabalhar qual que você não pode falar? Não posso falar. É segredo. Mais animes vindo por aí. É que o anime, ele tem essa simplicidade, mas é um simples que a gente não pode errar. Porque o que é simples, mas é muito característico, né? Exato. E o fã mesmo, né, ele vê com facilidade. Então, essa é a maior dificuldade, é você realmente acertar 100% dentro do desenho, dentro do que tem. E a dificuldade maior também é que o anime, não só o anime, mas no caso o anime,
conforme ele muda de lado, o rosto, por exemplo, é um formato completamente diferente. Cabelo, tudo, muda tudo. E a gente tem que saber adaptar isso para o 3D sem ficar errado, feio. Porque às vezes no desenho o cara faz ele de perfil e depois faz de frente, mas aí quando você junta os dois não encaixa, Não né? encaixa, porque é um desenho, não é feito para Sim. ser 3D, né? Sim. Mas a gente tem que pensar à frente e conseguir transformar de um jeito que fique bom, fique legal, né? E o que é mais, assim, é legal que você tá fazendo anime, então dá pra falar, o que é mais difícil, assim, é o rosto ou o cabelo? Porque o cabelo de anime é muito marcante também, né? Olha, eu acho que o cabelo, por causa que tem muitas mechas e tal, e você tem que acertar todas. E tem as mechas, ela tem várias direções, e tem o movimento. E é aquilo, dependendo do ângulo, muda. Muda a fisionomia do personagem, né? Muda e a gente tem que fazer funcionar de vários ângulos de acordo com o desenho. Então é um desafio aí complicadinho, mas quando dá certo fica muito bom. Então, ó, vocês que são fãs de Cavaleiros do Zodíaco, já fizeram a pré-venda dos Cavaleiros de Bronze que a gente lançou até o momento. Saori Kido, a nossa Athena, disponível agora para pré-venda em todos os sites. Tá faltando dos Cavaleiros de Bronze ainda o Ikki de Fênix. A gente já mostrou na CCXP, em breve ele chega aqui para pré-order também. E ainda esse ano, Vera, teremos os Cavaleiros de Ouro. Aguardem, muita coisa boa vindo por aí. E aí, é o seguinte... Terminamos as peças aqui, pré-venda disponível, o programa tá acabando. Eu vou fazer a perguntinha aqui para vocês responderem lá no Instagram. Mas antes de fazer a perguntinha, eu quero chamar aqui o Vera, um dos Veras que ele vai nos deixar aqui porque ele está indo agora para fazer o projeto pessoal dele. Inclusive, se vocês estiverem precisando de produtora, certo? Vem para cá, Vera, vem para cá. Vitor Tcholinha está há anos aqui com a gente. Tá aparecendo no quadro aqui, velho, porque agora tem 2 Veras. Senta aqui, Tcholinha, ó. Com licença. Esse cara aqui tá com a gente há anos, trabalhando aqui todos os insights, tudo CCXP, o Diabo 4. E agora ele vai sozinho agora, Vera? Ou não? Vai tentar. Vou tentar, é um sonho que eu tenho há algum tempo já, né, de tentar fazer uma parada minha. A Iron, ela foi um grande aprendizado para mim, eu cresci muito, aprendi praticamente quase tudo que eu sei aqui dentro e eu sou muito grato por tudo isso, mas eu acho que eu preciso em algum momento falar que é o caminho que eu preciso trilhar, sabe? Aceitar que, por mais que eu ame isso daqui, eu ame as pessoas que estão aqui, é importante pra mim como pessoa e pra eu sentir que eu tomei a decisão de, tipo, pelo menos eu vou tentar buscar por uma coisa que já tá na minha cabeça há um tempo. Então, ó, se vocês precisarem de produção audiovisual, mandem inbox aqui, fala com o Vera que o Vera passa o contato. Tcholinha, boa sorte, obrigado por tudo, cara. Obrigado, estamos juntos sempre aí. Então a gente se vê, obrigado Stephanie, Jéssica, obrigado. Verinha, obrigado a todo mundo que assistiu. Mês que vem estaremos de volta. Amanhã Roadshow. Vou fazer... não fiz a pergunta, né? Vou fazer a pergunta. Então, para ganhar, Ayrton Senna e Prost, lá no Instagram, @AironStudios, na caixinha de resposta. Não adianta responder aqui nos comentários, você vai perder, você só vai dar dica pro outro. Então, ó, a peça do Senna é o Senna com o Prost, é o último pódio dos dois. O Prost se aposentou, o Senna infelizmente faleceu na temporada seguinte, não subiu ao pódio, então foi o último pódio dessas duas lendas que a gente homenageou, mas esse grande prêmio, aonde ele aconteceu? Qual país aconteceu o grande prêmio desse último pódio do Senna e do Prost? Essa é fácil para quem é fã, para ganhar Ayrton Senna e Prost 1/10 e nos vemos mês que vem. É isso aí, grande abraço, tchau, tchau. Falou, gente.